Olá, amigos da internet, irmãos de Ideal Espírita, aqui estamos mais uma vez, pedindo permissão para entrar na casa de cada um de vocês, no coração de cada um de vocês, para que nós possamos refletir sobre mais uma gota de esperança. Esse momento tão especial que tem nos mantido unidos ao longo já de 23 dias. Esse já é o 23º capítulo do livro Deus Sempre. E nós hoje encerramos esse livro, é o último capítulo. Conforme dissemos ontem, faremos ainda nos dias, na quinta e na sexta-feira, o comentário nesse mesmo horário, para completarmos a semana, mas aí usaremos uma página do Minutos de Sabedoria, para bebermos também nessa obra, nesse pequeno, grande livro de Carlos Torres Pastorino, né? E a semana que vem, nós vamos ter o nosso encontro 2 vezes na semana, nesse mesmo horário, terça e quinta-feira. Então, terça e quinta-feira estaremos às 15 horas com outra obra que divulgaremos oportunamente na semana que vem, buscando manter acesa essa chama da esperança, gotinha por gotinha, mas que é o suficiente para que a gente se mantenha unido nesse período importante em que a humanidade atravessa, em que a transição se tornou mais do que visível, palpável aos nossos olhos. E hoje, o capítulo que Emmanuel nos oferece é exatamente sobre a visão. É o último capítulo, interessante isso, né? Porque quando nós caminhamos com Deus, e foi isso que fizemos ao longo desses 23 capítulos, Emmanuel nos mostrando formas de estarmos com Deus, ao longo da jornada a nossa visão vai se ampliando. Nós vamos adquirindo aquilo que Jesus já havia dito, daqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. E Emmanuel aqui hoje nos traz um capítulo pequeno, mas muito profundo. Como é que nós estamos vendo a vida? Mais do que isso, como é que nós estamos nos enxergando? Será que o que vemos corresponde à realidade? Será que a nossa visão não está turvada por questões que empanam, que distorcem aquilo que estamos vendo, trazendo-nos uma compreensão equivocada dos fatos, das pessoas, das circunstâncias? Nesse pequeno capítulo, Emmanuel traz chaves preciosas para a gente poder entender como é ter olhos de ver. E fomos pedir socorro a Dr. Bezerra de Menezes. Lá no livro Bezerra, Chico e Você, no capítulo 17, ele já nos dá uma dica. Não iluminaremos a mente sem purificar os olhos. Olha que lindo essa frase do Dr. Bezerra. Porque os olhos são as janelas da alma. E aí ele está dizendo o seguinte: se a gente quiser iluminar a mente para entender e compreender o mundo ao nosso redor, precisamos purificar os olhos. E como é que a gente purifica os olhos? Como a gente purifica os olhos para iluminar a mente? Tudo começa no coração. Emmanuel vai nos dizer que a mente é o espelho da vida em toda parte. E se ela é o espelho da vida em toda parte, a vida é o que esse espelho reflete. Se o meu espelho é côncavo, eu verei a vida com concavidades. Se o meu espelho é convexo,
A vida para mim será cheia de convexidades. Se meu espelho está sujo, a vida vai estar um tanto quanto embaçada. Se meu espelho está rachado, a vida vai estar segmentada. Eu não consigo fazer a conexão entre os fatos. Mas o que é que dita a condição desse espelho? O coração. Porque o Emmanuel diz assim: a emotividade, o reflexo gera a emotividade, esboça a emotividade. Então o que acontece fora de mim suscita, desperta em mim uma emoção, um sentimento. O sentimento plasma a ideia, olha aí. Então a base desse espelho que é a mente é o sentimento. Antes de qualquer pensamento, a gente sente primeiro. Tanto que Emmanuel fala que a face do espelho é o coração e o centro são os pensamentos que irradiam. Então temos que cuidar de quê primeiro? Para podermos iluminar a mente e podermos ver bem. Purificar os olhos. E o que é purificar os olhos? Purificar o coração. Porque aí haverá ternura, compaixão em nosso olhar e em nossa forma de compreender. E no encontro marcado, o Emmanuel diz assim, lá no capítulo 22, quando estiveres identificando as chagas do próximo, quando eu estiver observando as dificuldades do outro, suas fragilidades, recorda que alguém está marcando as causas que a produziram. Esse alguém é o Senhor que vê o que não vemos. Não basta apenas, então, purificarmos o coração. Precisamos compreender que existem fatos na vida daquela pessoa que nós não sabemos. São fatos do mundo íntimo dela, mas Deus sabe. O Cristo sabe. Então, como podemos julgar quem quer que seja? Muitas vezes o drama que estamos observando tem causas pungentes, dolorosas, anônimas, que nós não sabemos. Por isso que Jesus falou, né? Atire a primeira pedra. Como é que eu posso querer enxergar o cisquinho no olho do outro quando em mim mesmo eu tenho uma trave que não me deixa compreender as circunstâncias do outro, né? Bom, gente, esse foi o título Visão. Você vê, é tanta coisa que a gente extrai de uma palavra, né? Visão. E aí vamos ao texto. São duas frases apenas. A primeira, Emmanuel diz assim: se nos situarmos no ângulo da verdade do amor, enxergaremos as pessoas, não conforme os nossos pontos de vista, e sim na forma em que o Senhor as vê. Como é que o Senhor vê a todos nós? Com amor. Então o amor tem que sobrepujar as aparências, por isso que é preciso purificar o coração. E é interessante, por quê? Porque o nosso ponto de vista, o que é? É um segmento da verdade, mas não é a verdade. Ainda não é aquela verdade que liberta. Porque o nosso ponto de vista está colocado sobre as nossas bases. Aquilo que nós já trazemos, a nossa bagagem espiritual. É simples, muitas vezes, algo que nós vemos, ao mesmo tempo que outro, é simplesmente essa pessoa ver algo diferente de mim, embora a realidade seja a mesma. Por quê? Porque o espelho dela é diferente do meu. O espelho dela é diferente do meu. Então nós vamos compreender a importância de não julgarmos. Não temos todo o conhecimento dos fatos. E aí o Emmanuel nos dá a dica. Como a gente faz então? Vamos nos colocar no ângulo da verdade e do amor. Aí veremos bem. Se não temos a verdade completa, o Criador tem. Confiemos. E o amor, esse nós podemos.
porque a nossa natureza é amor. João Evangelista, numa frase que sintetiza o evangelho dele inteiro, disse: Deus é amor. E se Deus é amor e somos filhos dele, nossa natureza também é amor. O Emmanuel comenta uma passagem do evangelista Mateus, quando Jesus diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Falando do coração. Quando nós iluminamos o coração, os nossos olhos flamejam compaixão e compreensão. E o nosso corpo repercute, porque o corpo todo se alinha com esse oceano inesgotável da caridade, do amor, da solidariedade, da fraternidade. E o Emmanuel comenta essa passagem no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 71. Ele diz assim: se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda, aprende e perdoa, sempre. Então, se nós estamos buscando enobrecer, purificar, clarear nossa visão, o Emmanuel dá duas dicas em cima da questão dos olhos serem bons, né? Tornarmos os nossos olhos bons. Amar e ajudar sempre. Perguntar, talvez depois. A gente faz o contrário, a gente pergunta antes, para oferecer o auxílio depois. Dependendo da resposta, a gente muitas vezes não oferece, ou oferece um tanto quanto contra a nossa vontade. Então, ama e ajuda. Aprende e perdoa. Porque o problema do outro, a dor do outro é uma lição para nós. E mesmo quando esse outro não reconhece o nosso esforço e nos magoa, nos fere, vamos dizer assim, porque ninguém magoa ninguém, né? A gente é que se magoa com o que os outros fazem, né? Vamos evitar a mágoa, o ressentimento. Por quê? Buscando o perdão, buscando essa compreensão. Porque a gente entende que a compreensão é a base de tudo, para que a gente possa ver melhor. A outra frase é: roguemos ao doador de todas as bênçãos, nos ilumine o olhar e o pensamento, a fim de que possamos ver e compreender para servir. Quando eu abro meu coração para a compaixão, para a indulgência, para a benevolência, para o perdão, eu compreendo o outro. E se eu compreendo o outro, eu posso servir. Então, ver para compreender, compreender para servir. Até que isso fique automático em mim. Até que isso fique espontâneo. E não precise mais alguém me lembrar disso. Mas eu preciso começar. Eu preciso ter atenção. Compreender que o outro vive dores, dificuldades como eu vivo. Compreender que o outro quer a felicidade como eu quero. Compreender que o outro também quer amar, como eu também quero. Mas às vezes as expressões são diferentes porque os espelhos são diferentes. A forma de ver a vida. Mas isso não quer dizer que ele não mereça a nossa gratidão, a nossa solidariedade, o nosso apoio, o nosso auxílio, assim como nós merecemos tudo isso dele para conosco. E o Emmanuel, lá em Fonte Viva, no capítulo 34, ele diz assim: o homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos por fora. Tem dia que a gente amanhece nublado. Está tudo escuro e ruim. Tudo. Tem dia que o sol está brilhando. Tudo está florido. Existem dias nas nossas vidas que é uma eterna primavera. Somos capazes de relevar todas as questões. Por que não cultivarmos essa primavera constante?
A gente fala muito do Natal. Eu me lembro quando eu era criança, o Alziro Zarou dizia do Natal permanente. Nós devíamos fazer da nossa vida um Natal permanente, onde o Cristo nascesse todos os dias na manjedoura do nosso coração. Então nós podemos fazer isso. E ele, no livro Indulgência, no capítulo 14, ele diz assim: quem procura o lado melhor dos acontecimentos, a parte mais nobre das pessoas e a expressão mais útil das coisas, está conquistando preciosos acréscimos da visão espiritual. Quando nós só temos um dia nublado de tempestade, raios e trovões, a vida fica muito difícil. Não temos alegria de viver. Mas quando nós passamos a buscar o lado melhor das circunstâncias, olha, se tem uma dificuldade, o que isso está querendo me mostrar? Aí eu vou descobrir algo maravilhoso. Que aí eu descobrindo isso, aquela dificuldade se transforma e eu passo a aceitá-la melhor. Olha, aquela pessoa está me trazendo tanta dificuldade, testando a minha paciência, mas se eu compreender o lado bom dessa criatura, eu posso oferecer a outra face. O que é a outra face? Virar o lado do rosto para que ela possa me agredir do outro lado? Não. É que se ela estiver sendo maledicente comigo, eu vou usar de honestidade com ela. Se ela está sendo ingrata comigo, eu vou usar de gratidão. A outra face é isso. Mas eu preciso enxergar, preciso compreender. E a expressão mais útil das coisas, tudo tem uma utilidade. Lembra das 3 peneiras lá de Sócrates? Antes de dizer alguma coisa, eu preciso primeiro saber se é verdadeiro, segundo, saber se é útil, terceiro, saber se é bom. Somente depois dessas 3 eu posso falar. Porque algo verdadeiro pode não ser útil. Algo útil pode ser que não seja bom, nem verdadeiro. Então é fundamental eu desenvolver essa habilidade. Eu só consigo desenvolver essa habilidade com o outro. E hoje nós temos uma seara, como a gente viu ontem, junto ao campo da família, para desenvolvermos esses aspectos importantes do nosso ser. Lá nesse mesmo capítulo desse livro, capítulo 14 do livro Indulgência, Emmanuel diz assim: façamos luz no espírito e conseguiremos descobrir os horizontes da própria imortalidade. Quando nós iluminamos o coração, iluminamos a mente, iluminamos os olhos, a gente compreende a profundidade do que é ser um espírito imortal. E é isso que o Emmanuel diz em relação à vida, gente. Ele diz: a pedra existe, a planta existe, o animal existe. Agora, poucos vivem. Viver é diferente de existir. Viver é a experiência digna da imortalidade. Será que nós estamos vivendo ou só existindo? O Mestre Divino jamais se deteve na faixa escura dos companheiros. Olha, isso é belíssimo. No Evangelho por Emmanuel, no volume 1 de Mateus, lá no capítulo 185, Emmanuel diz assim: o Mestre Divino jamais se deteve na faixa escura dos companheiros de caminhada humana. Ele sempre viu o apóstolo no discípulo. Enquanto eles estavam com ele, não eram apóstolos ainda, eram discípulos. Mas ele já enxergava em cada um o apóstolo em que se tornaria, porque ele via o lado positivo de cada um. Mesmo Simão Pedro, que é talvez o discípulo mais humano, mais próximo de nós. Se não fosse assim, ele não teria dito: sobre ti edificarei a minha igreja. Então, se ele é o mestre, o guia e modelo, conforme a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, nós temos que copiar e passar a nos deter no aspecto positivo do outro. Eu trouxe aqui um pequeno conto para a gente refletir sobre essa passagem, visão. O conto chama Olhos de Ver. E diz assim: conta-se que um poderoso imperador, certo dia,
estava a caminhar pelo jardim de seu planalto quando se deparou com um imenso dragão. É um conto chinês. Percebeu que o dragão estava sedento e, como ele trazia consigo um cantil d'água, num gesto de bondade, decidiu saciar a sede do grande animal. Tão agradecido ficou o dragão que resolveu conceder ao monarca a realização de um desejo. Aquilo que o imperador desejasse lhe seria concedido. Após muito meditar, o soberano externou: eu desejo conhecer a verdadeira felicidade. Quem não quer, né, gente? Pois bem, disse o dragão, eu levarei para a terra da felicidade. Lá todos os seus sonhos serão realizados. Nenhum pedido lhe será recusado. Entretanto, prosseguiu, você deverá ir só. Não poderá levar nem sua esposa, nem seus filhos, nem mesmo seus criados, pois que se os levar, estarei realizando o desejo de mais uma pessoa, e isso não posso fazer. Um pouco abalado com essa informação, pois não desejava deixar sua família, o imperador combinou com o dragão que ficaria na terra da felicidade por 5 anos, apenas. Assim foi conduzido ao venturoso lugar. Passado o tempo, ele foi trazido de volta às suas terras pelo dragão. Nelas chegando novamente, o soberano percebeu que as coisas haviam mudado. E mudado muito. Seu jardim, antes florido, estava seco. Procurou por sua família e amigos e não os encontrou. Já não mais reconhecia as pessoas que habitavam aquele lugar. Confuso, procurou o dragão para solicitar explicações. O dragão lhe informou que a contagem do tempo na terra da felicidade era um tanto diferente. Para cada ano que se passa lá, 10 anos se passam aqui. Então, eram 5 anos, passaram-se 10 anos para cada ano, já tinham decorrido 50 anos. O imperador havia se ausentado de seu lar, portanto, por 50 anos. Sua esposa já havia morrido, bem como a maioria de seus amigos. Seus filhos já haviam ido embora. Desesperado, ele começou a se lembrar dos anos vividos na terra da felicidade. E percebeu que eles eram ínfimos, se comparados à lembrança dos momentos alegres que tinha passado junto aos seus. Com a alma transpassada de remorsos, sentou-se à mesa, na qual costumava fazer as refeições em família, e começou a chorar copiosamente. Tanto chorou que adormeceu. Ao despertar, percebeu que ali estavam sua esposa e seus filhos. Olhou pela janela e contemplou seu belo jardim, novamente florido. Tudo havia voltado ao normal. Sem entender muito bem, beijou e abraçou a todos, e num relance, uma voz clara se fez em sua consciência. Era a voz do sábio dragão. Agora, você já conhece a verdadeira felicidade. Então, meus irmãos, somos felizes onde estamos. Devemos aprender a florescer onde Deus nos plantou. A família que nós nascemos, o trabalho que nós temos, os amigos que Deus nos deu, a saúde que nós mesmo conquistamos ou não. Tudo isso é fonte de felicidade. As circunstâncias, as dificuldades, as provas, as expiações, tudo isso é a felicidade que merecemos. E, portanto, nós veremos, quando acabar esse confinamento e formos voltar
aos dias do nosso cotidiano. Não da rotina, mas do cotidiano, do dia a dia. Nós nunca mais perceberemos nossa família como percebemos agora. O dia mal terminará. Estaremos ansiosos para retornar ao convívio daqueles entes e familiares queridos. Porque teremos agora novos olhos de ver, nova compreensão, porque teremos aprendido nesses dias a amar um pouco mais. Nós agradecemos a todos vocês. Antes de terminarmos o nosso Gotas de Esperança de hoje, nós vimos aqui a nossa irmã Pauliane, lá de Natal, nossa amiga querida, colocou aqui que a nossa irmã Terezinha Dalva de Melo, mãe do nosso amigo Nilton Melo, esposo da Pauliane, sofreu um AVC nesse instante. Então, vamos fazer uma breve oração em favor dela, para que onde ela esteja, no hospital, ela possa receber essas vibrações de todos nós nessa rede de solidariedade e fraternidade. Senhor Jesus, nós te rogamos em favor da nossa irmã Terezinha, para que ela possa, Senhor, receber o amparo dos vossos emissários de luz, dos médicos do espaço, a fim de que possam auxiliá-la, Senhor, nessa enfermidade a que foi acometida. E temos confiança no teu amparo, porque sabemos que nada, absolutamente, nada que nos acontece está fora da lei de Deus. Mas rogamos, Senhor, que sempre seja feita a vossa vontade, porque tu vês muito mais além e profundamente do que nós. E por isso tu sabes, tu que és o excelso médico das almas, o que é melhor para todos nós. Abençoa a nossa irmã, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Nós agradecemos os nossos amigos, a Nilce, nossa irmã Emília, Luciane, a Mate, a Clara, ao William, nosso amigo querido, a Thaís, a Maria Aparecida, a minha irmã querida Rosângela, a Lilian, que é Kelly, a Pauliane, querida, abraço, dê um abraço no Nilton, viu? Por nós. A Fernanda, a Cíntia. Temos aqui também a minha mãe querida, um beijo, mãe. A dona Dalva, ao Renato. Enfim, a Fernanda, a todos que estiveram conosco, recebam o nosso abraço fraterno. E amanhã estaremos juntos, nessa mesma hora, com as reflexões de mais uma gota de esperança. Se Deus quiser, e Ele certamente irá querer esse encontro de almas e de amigos nesse mesmo horário. Um abraço fraterno, um beijo no coração de todos. Estejamos com Deus. Paz, saúde e alegria.